Olá, você acompanha agora o programa Espaço Rural. Nosso tema hoje é a agroindústria artesanal, uma atividade cada vez mais presente na agricultura familiar aqui no Espírito Santo. Aquilo que a natureza produz, as mãos humanas aperfeiçoam. Geleias, compotas, licores, vinhos, massas e queijos são algumas das variadas opções produzidas nas agroindústrias artesanais instaladas no Espírito Santo. Segundo dados do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, e dos Programas de Assistência Técnica e Extensão Rural dos municípios, o Estado conta com cerca de 1.280 empreendimentos envolvidos com a industrialização dos produtos da agricultura familiar. Neste sítio orgânico em Domingos Martins, município da região serrana, que concentra 128 agroindústrias e lidera o ranking estadual do setor, o destaque são os morangos e seus derivados. Nós temos a produção do morango orgânico, depois o morango orgânico é passado pela cozinha de processamento, onde a gente também faz as geleias orgânicas e onde nós também vendemos na propriedade com agroturismo. Referência em agroturismo, esta propriedade localizada em Venda Nova do Imigrante, também na Serra Capixaba, oferece ao visitante oportunidade de conhecer o local de onde sai a matéria-prima dos produtos vendidos e acompanhar todo o processo de fabricação. O turista chegando na nossa fazenda, ele tem a oportunidade de presenciar o processo de produção, porém, como são alimentos, produção de alimentos, ele vai poder presenciar através do vidro, no caso a produção do queijo e do socol. O café e o moinho de pedra ficam mais visíveis, o acesso é mais fácil. E aí ele pode conhecer toda a nossa produção, conhecer a lavoura. Boa parte dos produtos fabricados nas agroindústrias de Santa Teresa, na região central serrana do estado, pode ser encontrada nesta charmosa cantina, situada no circuito turístico Caravaggio. Os turistas, quando eles chegam na nossa propriedade, logo de cara eles se deparam com construções antigas, feitas por imigrantes italianos, casas centenárias. Eles encontram os pés de jabuticaba também centenários, onde a gente utiliza para fazer vinho, geleia, licores. Na loja de produtos artesanais, na nossa cantina, ele encontra biscoitos, massas, produzido pela nossa família, assim, por parentes que moram no interior, muita coisa. Ainda nas montanhas, em Santa Maria de Jetibá, o endereço das delícias produzidas pela agricultura familiar é a loja de artesanato que fica na praça principal da cidade. A secretária de Turismo do município destaca a importância socioeconômica da atividade. A nossa região eminentemente é composto de agricultores. E os agricultores, a primeira atividade principal dos agricultores há de convir conosco, que é a agricultura. E a agroindústria, o agroturismo e o turismo rural é a segunda atividade. Essa segunda atividade, sempre quem trabalha nela são as mulheres pomeranas, para poder agregar renda e aproveitar os produtos que sobram das verduras, fazendo picles, fazendo doce, fazendo geleias, para ser vendida nas feiras ou até mesmo colocar na nossa casinha do artesão, na Praça Florencio Augusto Berger. E foi por iniciativa de uma mulher que esta agroindústria de salgados, doces e biscoitos começou a funcionar em Muqui, no sul capixaba. Gisela Albuquerque ainda está à frente do empreendimento, que abastece mais de 30 supermercados do estado. Eu sempre gostei, fui aprendendo com a minha mãe, porque eu sempre também gostei de cozinha. Fui me aperfeiçoando nas receitas e nas manipulações dos alimentos através do Sebrae. A piscicultura é outra atividade rural incluída no processo de agroindustrialização.
Nesta propriedade em Santa Leopoldina, região serrana, o destaque é a criação de tilápia, peixe de sabor suave que conquistou o paladar dos capixabas. Os derivados são produzidos na etapa de processamento, que também conta com a presença feminina. Além do peixe in natura que a gente pega na hora e prepara para o cliente, a gente tem ele já congelado, né, que fica a critério do cliente ou que está com pressa, pegar o peixe e levar. E temos o filé que a gente já tem ele pronto para não pegar na hora e fazer, porque ele é muito cauteloso devido à tirada dos espinhos. Além disso, a gente tem a posta já embalada, congelada. Eu não quero o peixe inteiro, porém eu quero o peixe cortado, porém posta para muqueca. Também tem. Além disso, a gente tem o salgado da tilápia, que é o quibe, o pastel, o bolinho, né? E o torresmo da tilápia, que é a pele da tilápia, que a pessoa leva e prepara em casa para tirar gosto, que é um ótimo tira-gosto. Com esse processo da tilápia que a gente faz, a gente eleva o valor da tilápia também. Quem traz mais informações para a gente sobre a agroindústria artesanal aqui no Espírito Santo é Raquel Dias, coordenadora de atividades rurais não agrícolas do Incaper. Bem-vinda, Raquel, ao Espaço Rural. Obrigada, Karina. Obrigada. Bom, a reportagem mostra que a agroindústria artesanal aqui no estado ela é praticada essencialmente por agricultores familiares, né, e reúne uma grande variedade de produtos, tanto de origem animal quanto vegetal. Essa é uma atividade já consolidada no meio rural, a gente pode afirmar isso? Apesar de não ser uma atividade agrícola, né? Sim, tanto podemos como a gente não pode nem conceber, imaginar o meio rural hoje sem essa atividade, né? Então, como uma atividade rural não agrícola, esse termo é porque ela não está relacionada diretamente, né, com atividades agropecuárias, de produção e de criação, mas indiretamente sim, porque é dessa produção agropecuária, da agricultura familiar, que advém também a matéria-prima para essas agroindústrias familiares, né? Então, existe essa relação, obviamente, com o meio rural, né, com a agricultura familiar, só que são atividades diferentes, digamos assim, né, daquelas relacionadas diretamente com produção agropecuária. A agroindústria, ela vai mais para o processamento daquela matéria-prima, do produto agrícola, Exatamente. Né? A agroindústria, ela processa a matéria-prima que, essencialmente, no nosso caso, né, do nosso assunto, ela advém da agricultura familiar. Então, na propriedade rural, nas pequenas propriedades, né, do estado, ocorre a produção da matéria-prima que será processada em pequenas agroindústrias familiares, né, e em todas as regiões do estado. E a matéria mostra que é bem grande a variedade, né, Você viu? de produtos. São muitas bebidas, né, são os doces, geleias, os panificados, os salgados, café, torrado e moinho, enfim, né, praticamente todos os produtos que nós conhecemos por industrializados são passíveis de serem produzidos nas pequenas agroindústrias da agricultura familiar, né? Então, a diversidade é muito grande, a inovação desses produtos por parte dos produtores, a gente tem observado também que tem se intensificado bastante, então a gente encontra produtos diferenciados, não só em termos da questão da qualidade diferenciada, como também inovadores, né? Já uns queijos especiais, cafés especiais, né, alguns tipos de doces e compotas um pouco mais elaborados. Enfim, a diversidade é muito grande. Então, representa para o produtor rural fonte de renda, porque isso agrega valor ao produto agrícola também, né? Com certeza, né? Isso aí tem sido... nós observamos que hoje, por exemplo, 35% a 40% das agroindústrias familiares, né, já contribuem com mais da metade da renda das famílias agrícolas, do meio rural. Então, assim, o que há 20, 25 anos atrás, lá no comecinho, né, quando a atividade era bem incipiente, era uma complementação da renda para ajudar um pouquinho na renda, hoje nós já temos um percentual bastante significativo, em alguns casos até perto de 100% da renda das famílias advindas da agroindustrialização dos produtos.
E essa atividade traz outros benefícios, então, além dessa complementação de renda? A gente pensando no meio rural, né, hoje, é uma atividade que a gente vê como principal, né, juntamente com o agroturismo, né, nos municípios que têm atividade também, de ocupação dos jovens e das mulheres. Então, é uma discussão que sempre vem à tona, né, dentro das políticas para o meio rural, enfim, a questão da sucessão nas famílias. E os jovens têm permanecido ou saem para estudar, se aperfeiçoar e retornam às propriedades para trabalharem com a agroindustrialização. Como empreendedores, Como empreendedores, então, né, tanto na questão do processamento, como também atuando bastante já na questão da gestão desses empreendimentos, né, porque são empreendimentos rurais quase que independentes dentro da propriedade rural, né, então requer aperfeiçoamento na questão da gestão, né, e isso os jovens têm se envolvido bastante, junto com as outras gerações, os pais e os filhos que já estão chegando também, né? Então, a importância é muito grande em relação à ocupação, né, dos jovens e das mulheres, como vimos também, né, que contribui muito para a questão do papel da mulher dentro da sociedade, lá das comunidades rurais. Então, não é só um papel econômico, é socioeconômico, Socioeconômico. Né? A atividade tem esse impacto, socioeconômico, né? Com certeza. Que outras características, Raquel, a agroindústria artesanal capixaba apresenta? Você falou essa questão, então, agora da ocupação de jovens, as mulheres estarem envolvidas também, né? E falando, então, em termos de Espírito Santo, o que você destacaria? Nós já citamos algumas características bem relevantes desse segmento, né? A mão de obra é essencialmente familiar, né? Então, quando contratada alguma pessoa além da família para colaborar, são sazonalmente, periodicamente, não é uma coisa permanente. Às vezes, em um momento, contrata uma pessoa para auxiliar, não, mas essencialmente a mão de obra é da família. São contratações temporárias de terceiros, então. Isso, temporárias, né? E quando permanentes, são em número inferior ao número de membros da família que participam na atividade. Então, é uma característica bem marcante. Une as famílias também, né? Sim, também. Principalmente quando a gente se depara com agroindústrias coletivas, né? Que é muito comum para as mulheres, por exemplo, que se organizam em torno de uma unidade de processamento, principalmente de pães, doces, né? Geleias, biscoitos, né? Então, seria uma característica. A diversidade que o Estado proporciona, né, na questão da produção das matérias-primas, favorece também a diversidade de produtos da agroindústria que nós vimos no VT. Né? Então, o Espírito Santo tem essa característica, né, de proporcionar essa diversidade de produtos da agroindústria em função da diversidade agrícola que possui. E o agroturismo, ele ajuda nessa atividade também, da agroindústria artesanal, Raquel? Sim, Karina. São duas atividades que se complementam, mas não necessariamente. Né? No VT nós vimos ali alguns municípios da região serrana, que historicamente trabalham com agroturismo e agroindústria muito juntos, digamos assim. Venda Nova, Domingos Martins, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá. Mas no norte do estado, na região centro-norte, até no Caparaó, que tem agroturismo, mas também nós temos iniciativas de agroindústria que não estão vinculadas ao agroturismo. Né? Então, são atividades complementares, porém não dependentes uma da outra. Mas a gente pode dizer que a maior parte das agroindústrias, elas são associadas ali ao agroturismo? Curiosamente, não. Somente nas regiões onde o agroturismo é mais desenvolvido. Então, Venda Nova, por exemplo, o principal produto da região turística são produtos da agroindústria. O turista vai à Venda Nova e a principal atração de Venda Nova é a agroindústria familiar. Bom, então a gente vai retomar esse assunto no próximo bloco, Sim. ok? Continue acompanhando o Espaço Rural. A gente está falando sobre a agroindústria artesanal aqui no Espírito Santo. Eu te espero.
O Espaço Rural está de volta e hoje estamos falando sobre a agroindústria artesanal aqui no Espírito Santo. Estamos conversando com Raquel Dias, coordenadora de atividades rurais não agrícolas do INCAPER. Bom, Raquel, a gente estava falando sobre a questão do agroturismo e a agroindústria, né, a relação entre as duas atividades, né? Você citou Venda Nova do Imigrante e eu gostaria que você falasse para a gente agora, que você traçasse aí o panorama, o mapa da distribuição dessas agroindústrias aqui no estado, porque a matéria não comenta, não mostra o norte do estado, vai até a região central serrana, que é Santa Teresa, né? Mostra a região serrana e vai até a central serrana, mostra o sul, que é Muqui, mas o norte ficou de fora ali da nossa reportagem, né? E por que acontece isso? O norte também tem agroindústria? Como é que está hoje essa distribuição? O norte tem agroindústria em franca expansão, né? E o que acontece foi que nós comentamos agora há pouquinho da questão da relação com o agroturismo. Lembra que nós comentamos que não é necessariamente uma atividade vinculada à outra? Só que onde há o agroturismo, automaticamente se evidencia as agroindústrias, né? Então, normalmente, quando a gente trabalha, né, com mídia ou informações sobre a agroindústria, vincula diretamente ao agroturismo, né? Mas, se nós pegarmos as 4 regiões do estado, né, os 12 maiores municípios, né, dos 77, tirando Vitória, né, os 12 maiores municípios com maior número de agroindústrias estão distribuídos equitativamente no estado todo. Então, nós temos municípios representativos em produção no extremo norte, região centro-norte, centro-serrano e Sul-Caparaó. Os 12, por exemplo, extremo norte, temos São Mateus, né, centro-norte, Linhares, Colatina, são municípios com um número bem relevante de agroindústrias, inclusive até mais do que Venda Nova. Mas não de agroturismo? Não há agroturismo. Embora tenham, não é que não exista agroturismo nessas regiões. É uma atividade que também acontece, né, só que com uma relevância de vínculo à agroindustrialização bem menos significativa do que nas regiões de montanhas, por exemplo. É uma característica da região, então? Da região. O artesanato, ele não entra no conceito de agroindústria? Então, a agroindústria, ela essencialmente é de produtos alimentícios? Não, sim, nesse contexto que a gente trabalha, né, sim, mas a agroindústria, por exemplo, na produção de couro, né, é uma agroindústria. Né? A agroindústria são várias definições que a gente encontra de fontes diferentes de informação, mas em tese seria qualquer indústria que beneficie produtos advindos da agropecuária, né? E aí nós temos grandes agroindústrias, digamos assim, né, que processam grandes volumes e exportam, inclusive, e nós chamamos de agroindústria familiar justamente esses pequenos empreendimentos, principalmente da agricultura familiar, né, que diferem tanto um pouco na forma de produzir, como também no volume que é produzido. Não é em grande escala, né? Não dá nem, não tem nem condição de atender uma demanda dessa, né? Eles não trabalham em grande escala, né? São produções de menor escala, né? E localizadas, em sua maioria, dentro das propriedades rurais, no meio rural. E o que uma agroindústria artesanal, então, que é, no caso, a agroindústria da mão de obra familiar, né? Mantida com a mão de obra familiar. É uma das características, né, da questão da família, bastante envolvida, não só na etapa do processamento, mas também da gestão, da comercialização, né? E essa questão, né, perguntam muito e é muito difícil de responder, né? O que é artesanal, o que não é artesanal, né? Inclusive, a gente participa, né, o INCAPER, junto com outros órgãos do Estado, IDAF, Vigilância Sanitária, nós temos grupos de trabalho quase que permanentemente para discutir as questões legais, legislação, e a gente sempre cai na dificuldade de definição do que é artesanal, então a gente usa inclusive até mais o termo agroindústria familiar, porque a questão artesanal, a gente sempre remete que exista alguma forma especial de produção, né?
uma forma menos mecanizada de se produzir também. Só que com a tecnologia avançando, né, antigamente era muito difícil a gente equipar um empreendimento, uma agroindústria de menor porte no meio rural. A gente não encontrava disponível no mercado equipamentos compatíveis com as pequenas estruturas. Ainda é uma dificuldade, mas hoje a gente já consegue, digamos assim, equipar, instalar equipamentos que favoreçam o processamento nesses pequenos empreendimentos, né, estabelecimentos. Então, até que ponto é o artesanal? Qual a linha tênue aí que separa o artesanal, do que remete muito ao manual, que não é necessariamente, né, na essência, não é necessariamente isso de ser só manual, e inserindo equipamentos e tecnologia, por que não, né? Chegando ao campo de uma forma geral, né? E com essa tecnologia já começam a se aperfeiçoar esses processos, né? Então, assim, não é uma definição muito fácil e certa, né? Ó, artesanal é isso, aqui não é mais artesanal, né? Então, a gente parte do contexto econômico-social, né? O que está no meio rural, está na propriedade rural, envolve a família, a matéria-prima é da agricultura familiar, é produzida na propriedade, né? Se não é produzida, é adquirida de agricultores familiares próximos. Então, a gente parte também muito mais para a questão do conceito social que envolve esses empreendimentos, do que só do ponto de vista da instalação e do tipo de processamento, né? Para definir o que é artesanal ou não. Mas tratando desse tema especificamente, então, da agroindústria artesanal, familiar, né, o que a gente está falando aqui hoje, o que precisa, quais os requisitos que uma família precisa preencher para ela funcionar bem, para o negócio ter sucesso? Então, tem os requisitos legais também? Sim, né? São os requisitos legais e que hoje o agricultor já é bem melhor informado e o acesso à informação, né, inclusive partindo da gestão pública, né, isso já avançou bastante, para orientação de como eles devem trabalhar com esses empreendimentos. A primeira coisa é conhecer realmente do que está produzindo, do que vai produzir, o que não é uma dificuldade para a agricultura familiar, né? Porque o conhecimento eles já trazem na essência, né? Produzir um queijo, produzir um pão caseiro, digamos assim, geleias e doces, então esse conhecimento é intrínseco. É interessante que eles busquem informações para aperfeiçoar tecnologicamente até esse processamento deles, né? As questões legais têm que ser respeitadas, né, porque, embora seja uma fonte de renda muito importante para a agricultura familiar e pequenos produtores, né, no meio rural, há de se respeitar questões sanitárias em função da saúde pública. Então, ali eles estão produzindo alimentos que vão ser consumidos, né, e vão ser postos no mercado e vão ser comercializados ao lado, inclusive, de produtos tradicionalmente industrializados. Então, há de se respeitar também a questão da legislação sanitária, com toda a preocupação, né, em relação a isso. E a legislação para a formalização desses empreendimentos, ainda que não esteja hoje 100% ajustada e adequada, ela tem vindo ao longo dos anos melhorado, otimizado bastante de forma a possibilitar que esses empreendimentos se formalizem. O que era um entrave, ainda é em parte, mas era muito maior esse entrave da legislação inadequada. Tipo, vamos traduzir assim, as regras eram as mesmas para indústrias grandonas e para as agroindústrias familiares. Inalcançáveis para os pequenos, Sim, então. E hoje isso está avançando, a gente tem conquistado avanços de ordem legal, não só sanitária, mas de questões de ordem tributária, trabalhista, que são coisas também que ainda tem que avançar. Hoje, talvez mais do que as questões sanitárias, que já caminharam um pouquinho, né? E, enfim, é trabalhoso,
né, para os agricultores familiares que têm na sua essência a agricultura como enfim, habilidades e vida, enfim, né, dali tiram o sustento, né? passarem a serem empreendedores, né? Então, é uma dificuldade que eles têm É um superar. desafio, né? É um desafio, não só para eles, como para a gestão pública, para os órgãos públicos, para o Estado como um todo, né? Para todos é um desafio. Para a gente finalizar, porque o tempo já acabou, né? A televisão passa rápido muito mesmo. rápido. Quais as perspectivas de crescimento e desenvolvimento do setor para os próximos anos? Então, nas discussões recentes do PDAG 3, né? Que é o Planejamento Estratégico da Agricultura, Exatamente. né? Do Estado. A gente trabalhou com uma estimativa para 2030 de 2.630 empreendimentos até 2030, o que equivaleria, digamos, hoje, a um pouco mais que dobrar. Porque o hoje número são de agroindústrias. 1.280 agroindústrias, até Né, dados a estimativa atuais. é de 1.274, 1.280, vamos botar aí, 1.300 agroindústrias. Então, a gente tem uma projeção de até 2030. Em 15 anos, né? Pouco menos, 14 anos aí, né, de 2.600 unidades, né, agroindústrias familiares no estado. É o dobro, né? Então são boas as perspectivas, né? Está em franca Quem quiser expansão. começar um negócio, vale a pena. Na nossa pesquisa recente, a gente identificou que 35% dos empreendimentos têm menos de 5 anos de existência. Então, a gente observa um crescimento bem significativo dos últimos 5 anos para cá. A crise já chegou nesse setor? A crise nacional? Olha, não muito, viu? Não, eles estão até uma saída para a crise, né? Pode até ser, né? Com certeza. Bom, Raquel, obrigada mais uma vez pela sua participação conosco. Obrigada a você, Karina, à disposição. Ok, está convidado para trazer mais novidades do setor para a gente. Sim. Obrigada também pela sua companhia. Este foi o Espaço Rural. Nós falamos sobre agroindústria artesanal aqui no Espírito Santo. Bom, se você quiser contribuir com o nosso Espaço Rural, mande um e-mail para tvales.es@gmail.com. Eu te espero no próximo programa. Continue acompanhando a TV Alice, Canal Cidadão. Tchau!